pessoal, mais uma escola dominical, mais uma EBD de adolescentes. Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa lição de número 3, como a gente pode ver na entrada, fala do estado intermediário. Nós já tivemos umas lições anteriores. A primeira lição que nós tivemos, para quem tem a revista, foi falando da morte. Na segunda, nós falamos da imortalidade. E na terceira lição, é a lição que a gente vai falar do estado intermediário. E aí fica aquela dúvida, né? O que é estado intermediário? Nós vamos compreender até o final da lição o que é o estado intermediário. E para isso, a gente já começa a nossa unidade com a próxima cena. Eu queria que vocês dessem uma olhada na nossa revista. Essa é a capa da nossa revista, A Última Hora, né? Território Team, A Última Hora. E a gente começa a nossa lição. E a nossa lição começa aí, então, com o texto de João 3:36. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, né? Para justamente forçar essa ideia de abrir a Bíblia, de procurar, mas o texto está aí na tela. E o texto diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, pessoal, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E o que a gente vê nesse momento aqui é que nós temos aí uma ideia, que é uma ideia muito importante de se trabalhar nesse momento, que é a ideia da ira de Deus, né? E conversando com um amigo, ele me mandou uma mensagem de WhatsApp, essas mensagens que aparecem um som, e ali aparece um texto bíblico, e aí a galera pega aquela mensagem e começa a fazer a corrente, um manda para o outro. E eu estava até vendo isso, às vezes a gente manda algo para o outro, fica inconsciente, a gente nem eu direito, né? Mas ali tinha um fator interessante, porque falava assim, que nós éramos salvos ali do diabo, das mãos do diabo, que Deus estava nos salvando da mão do diabo. E aí, esse erro, muitas pessoas até pensam assim, ou as pessoas que não se aprofundam um pouco mais, a gente pensa assim, que Deus está nos salvando ali das mãos do diabo. Mas, na verdade, o que acontece não é bem isso, né? E aí, para iniciar a nossa ideia, eu gostaria de fazer algumas perguntas. E a primeira é: você sabe que você é salvo? E do que nós somos salvos? Do que nós somos salvos? Será que você poderia me responder de imediato? Do que nós somos salvos? Se você não sabe, nós vamos começar a trabalhar isso. Irmão, nós somos salvos da ira de Deus. Nós somos salvos dessa ira do furor de Deus. Fica difícil falar isso, porque as pessoas só falam em amor, Deus é amor, Deus ama, mas nós podemos ser salvos aqui, sim. E nós somos salvos da ira de Deus. E talvez fique uma pergunta nesse momento, e a pergunta seria: o que é a ira de Deus, né? O que é essa ira de Deus? A ira de Deus, irmãos, ela é um atributo divino.
ela revela a perfeição moral de Deus. Deus, ele odeia o pecado, ele detesta o pecado, ele tem ojeriza ao pecado. E Deus se ira quando o homem ele se corrompe. Quando o homem ele se corrompe, Deus se ira, irmãos. Então, o que seria, né, a ira de Deus? Você imagine que um Deus santo, ele não poderia concordar, admitir o pecado. E aí ele tem nojo do pecado, ele se ira contra o pecado. E o que seria então, em linhas resumidas, o que é a ira de Deus? A ira de Deus é esse ódio de Deus pelo pecado. Lembre-se disso. Deus tem nojo do pecado. O pecado não agrada a Deus. E a outra pergunta, a terceira pergunta que viria, seria o seguinte: por que Deus se ira? E a pergunta, a resposta nós já falamos, mais ou menos. Mas Deus se ira por causa do pecado e por causa da santidade. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus santo. E aí ficam as respostas para a gente pensar do que nós somos salvos. Se alguém te perguntasse hoje, do que você é salvo? Você responderia da ira de Deus. O que é a ira de Deus? Esse ódio ao pecado, pelo pecado, né? Um Deus santo, né, que ojeriza ao pecado. Por que Deus se ira? Por causa do pecado e por causa da santidade. A gente já tem alguns princípios bíblicos para a gente partir. Então, se alguém te perguntar hoje, essas coisas, você responde de imediato. Seja na igreja, seja na escola, em qualquer lugar. Perguntar, você responde de imediato. Tá ok? Então, a nossa lição tem um texto base. O texto base é o texto de Lucas 16, de 19 ao 31. Esse texto, ele fala da parábola do rico e o Lázaro. Então, eu quero que você abra nesse momento o texto de Lucas 16, do verso 19 ao verso 31. Eu vou sair um pouco da tela e vou ler o texto para a gente pontuar a lição. Ok? Observe bem. O texto diz assim, irmãos: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde está sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam.
Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, o texto nos fala da parábola do rico e do Lázaro. Ele fala de um homem rico, possuindo muitos bens, fala de um homem pobre. E se nós analisarmos aí o texto, esse texto ele foi pronunciado para comunicar esse caráter de valorizar o dinheiro a mais do que tudo. O ato de o dinheiro tomar a existência como se fosse um Deus da vida. Quer dizer, o texto fala aqui para uma gama de fariseus. Jesus estava falando para um grupo de fariseus que tratavam o dinheiro como uma divindade. E aí o texto diz que o rico ele era avarento, apegado ali o dinheiro e não entraria no céu. E aí, se você observar no interior do texto, o rico pediu a Lázaro água para aliviar o calor das chamas que estavam atormentando ele. Aí ele dizia, é impossível passar de lá para cá e daqui para lá. O estado depois da morte era definitivo, não tinha como fazer isso. E aí, se os fariseus eles pensavam, que depois da morte ainda tinha um jeitinho, depois da morte ele tinha uma chance de não ir para o lugar de condenação, eles se enganaram, porque o estado era definitivo. O rico até lembra aqui no texto que ele tem 5 irmãos, que já que não poderia, já que o Lázaro não poderia ir até o inferno, ele quis que o Lázaro fosse o mensageiro, falasse para a família dele, para os irmãos dele, que o inferno realmente existiria. E aí o texto ele se forma ao redor dessa ideia, e eu acho que talvez você esteja com uma dúvida nesse momento, ou se perguntando, para quem não sabe, o que é uma parábola. Acho que nesse momento rola essa dúvida aí. O que é uma parábola? Irmãos, uma parábola ela é uma história, na verdade, que ilustra fatos verídicos, fatos reais. Mas ela é uma história, um conto, que relata. E na Bíblia Deus usava parábolas para instruir, para comunicar. E esse texto é uma parábola que diz o nome, o nome do mendigo, que é o Lázaro. Deus reconhece, alguns acreditam que porque ele diz o nome, seria um fato totalmente verídico. Então, a parábola não passa de uma história que ilustra fatos reais. Se alguém te perguntasse hoje então o que seria uma parábola, você saberia dizer que é uma história que ilustra algum ensinamento, algum fato real. E aí, a gente começa a trabalhar essa narrativa. Na revista, nós poderíamos acompanhar. A revista vai dividir essa história em algumas partes.
Porque se nós percebermos, a parábola é um gênero de texto narrativo. Para você que de repente não estudou isso em língua portuguesa na escola, um texto narrativo é aquele texto que realmente conta uma história. É um texto que implica um dinamismo, né? Ele conta uma história, ele fala sobre uma história. E aí, nesse texto, ele tem alguns personagens, né? E os personagens nós colocamos aí na tela. Nós temos o rico e o mendigo, né? Nós temos o homem rico, nós temos o mendigo, que é o Lázaro, nós temos o Abraão, e nós temos aí a época. A época serve para todos os tempos, né? Todos os momentos. E o lugar do drama é que esses lugares eles variam, e você tem um lugar que é a terra, depois tem o céu e depois tem o inferno. Então esses são os elementos da narrativa, esses são os elementos da história. Esses são exatamente os elementos da história. Então, o que nós observamos aqui nessa história, e a lição divide essa história em atos, né? Ela divide em cenas, né? Em cenas dessa narração. É como se estivéssemos vendo realmente um filme. E aí ela divide em 3 atos. No primeiro ato, no segundo ato e no terceiro ato. Muito legal, muito bacana. Nós vamos ver o primeiro ato, tá, pessoal? E o primeiro ato que a gente observa no texto é que ele fala da vida antes da morte do ser humano. Ele fala aí da desigualdade da vida. Se você for observar, se você estiver com o seu texto aberto, no primeiro momento, ele, no verso 19, fala que havia um homem rico. Na verdade, ele não dá nem o nome, ele diz um certo homem rico. E esse homem ele se vestia de púrpura e de linho fino. E ele vivia em luxo. O que ele está dizendo aqui? É que a vida desse homem era realmente uma vida de riqueza. Para que a gente pudesse ter ideia, quando ele fala dessa ideia de ele estar vestido de púrpura e de linho fino, isso antigamente equivalia a dias de trabalho de um servo. Então, o que nós já temos aqui é uma diferença, né, uma desigualdade já desproporcional, né, entre o rico e o pobre. Então, no primeiro momento da primeira cena, nós já notamos essa desigualdade no texto, né, que é o relato da vida de um homem rico e também de um mendigo. E aí, agora nós vamos fazer algumas observações que indicam as desigualdades da vida dos 2 personagens, né? Tanto do rico quanto do pobre. E aí a gente vai ver algumas diferenças que existem entre um e outro. E se você for observar, né, a gente no texto consegue observar algumas coisas que são completamente contrastantes, opositoras. Quer dizer, são oposições entre os 2 personagens. Até mesmo porque um é rico e o outro é pobre. E aí, a alimentação do personagem rico era um banquete. Ele podia se alimentar do que ele quisesse, porque ele realmente tinha como fazer isso, ele tinha dinheiro para fazer isso. Já o outro, o Lázaro, ele passava fome. Ele, não sei se você lembra do texto, mas ele estava na porta do rico, era um mendigo, pedindo esmolas,
na porta do rico. O rico passava por ele, mas não percebia integralmente. Então, enquanto um podia ter um banquete, o outro passava fome. O vestuário, como a gente falou, algo na primeira linha, é um vestuário luxuoso, equivalente a dias de trabalho, né? E olha o contraste. O vestuário do outro era um vestuário de mendigo, era maltratado. Enquanto um tinha luxo, o outro andava quase sem nada, sem roupa, maltrapilho. Legal. Engraçado. Enquanto um tem recursos, tinha uma boa saúde, podia ficar com a sua saúde intacta, o outro era coberto de chagas, de feridas. Irmãos, olha o contraste entre esses dois personagens. Né? Olha o contraste que existe entre esses dois personagens. Olha a diferença que existe. Enquanto um tem banquete, o outro passa fome. Enquanto um tem luxo, o outro está maltrapilho. Enquanto um tem saúde, o outro está coberto de feridas, doente. Olha isso. São diferenças bem gritantes nesse texto. Então, o primeiro ato, ele fala da vida antes da morte, na terra antes da morte. O que nós vimos do primeiro era desigualdade, eram observações entre oposições entre um e outro. Né? O homem rico, ele tinha púrpura, linho, né? Ele de repente poderia, né? Isso poderia custar muito. A possibilidade é que os dois têm muitos contrastes, muitas oposições. E o problema do homem rico não era ter dinheiro. Na verdade, o problema não era ter dinheiro. O problema do homem rico é que ele tinha a riqueza sem Deus. Ele tinha a riqueza, mas não tinha Deus. Então, o primeiro ato, nós percebemos então essa desigualdade e esses contrastes. Olha o segundo ato, olha a segunda cena. A cena 1, você tem, no segundo ato, você tem a realidade após a morte. Você tem justamente a morte dos dois. Você tem tanto a morte do rico quanto a morte do pobre. E aí, você vê realmente uma realidade após a morte. E a realidade após a morte, depois de tudo acabado, é céu e inferno. Então, Jesus mostra que o que vem depois da morte, depois do estado transitório, é céu e inferno. Não tem outra possibilidade. Então, a gente percebe no texto que enquanto um estava no seio de Abraão, no lugar de paz, no lugar de felicidade, o outro estava no Hades. O Hades ali é um lugar de condenação, é um lugar de morte. Então, você tem aqui dois pontos bem distintos. Então, depois da morte, só tem esses dois caminhos. E aí, eu não sei se você lembra, mas ele fica desesperado, e já que ele não pode pedir para que Lázaro vá lá no inferno, molhar, trazer água, ele pede que Lázaro seja enviado à família dele.
E aí existe uma impossibilidade depois da morte. E qual seria essa impossibilidade, né? Ele fica assim, tentando reverter essa situação, em desespero, já que ele estava no lago de fogo, né? Então, o homem rico, ele tenta reverter a situação, mas se vê diante de impossibilidade, não tem jeito. Depois da morte, nós temos só duas opções. Temos céu e inferno. Quem está aqui não passa para lá, quem está lá não passa para cá. E o texto fala claramente isso. Ele tenta reverter isso, mas não consegue. Então, o segundo ato fala da realidade após a morte e da impossibilidade de troca. Né? Quem sai do céu vai para o inferno, quem sai do inferno vai para o céu. Aí não tem essa possibilidade. Vamos pro próximo. Relacione os versículos de Lucas 16, 19 a 31 com as ideias sobre o destino da alma. É muito importante esse momento e esses pensamentos, porque se você observar, esses versículos eles falam de pensamentos que as pessoas têm sobre o destino da alma. Esses pensamentos, vocês podem até fazer algumas pesquisas, mas são muito conhecidos, que é o sono da alma, também chamado de aniquilamento. Você também tem uma teoria muito conhecida, que é muito conhecida na Igreja Católica, que é a teoria do purgatório. E você tem também uma teoria muito conhecida para muitos espíritas, que se chama reencarnação. E essas teorias, elas não são reais, de acordo com a Bíblia. Se você olhar no verso 23, o que nós estamos lendo, o texto de Lucas, você vai ver que no verso 23, se você puder, nesse momento, dar uma olhada, ele fala assim: no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E aí vai. Ele, na realidade, após a morte, nós percebemos que ainda existe a ideia de consciência. Após a morte, nós observamos no texto que ainda há essa consciência. E, então, essa ideia de sono da alma, ela não cabe, porque nós sabemos que o destino ali são dois pontos, duas polaridades, ou é céu ou inferno. Então, essa ideia de ficar dormindo, de sono, ela não é ajustável com a Bíblia. Isso não é um estágio intermediário, né? Você tem também a ideia de purgatório. Se você ler no verso 26, eu já te explico o que é purgatório. Mas se você olhar no verso 26, o verso 26 diz assim: e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Purgatório, irmãos, vem de purgar. Purgar é retirar o pecado, né? Como é que isso poderia existir se quem tira o pecado seria o sangue de Jesus, né? Tiraria a suficiência do sangue de Jesus. Purgar é retirar o pecado. É como se eu tivesse num estágio ali transitório, né? Num estágio transitório, e aí eu fosse retirando o pecado para que eu pudesse ir para o céu. É muito comum você ver isso na história da Reforma, de Martinho Lutero, falando sobre
todos esses costumes católicos da época. Mas purgatório seria purgar, retirar o pecado enquanto ele estivesse naquele estágio, para que ele pudesse ir para o céu. Não, o texto não diz isso. O texto diz que tem dois caminhos, né, que vão desembocar no céu ou no inferno. Então, essa teoria também não ajuda muito, né? A teoria da reencarnação, que é aquela teoria que a pessoa volta, né, reencarnada em outro corpo, ela também não ajuda muito e ela é quebrada aí no verso 31. Se nós olharmos o verso 31, observe bem, o verso 31 diz assim: Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Estava dizendo assim, quando ele fala de Moisés e os profetas, trazendo para o momento mais atual, é como se ele estivesse dizendo: se não ouvem a minha palavra, né, se não ouvem as palavras do Senhor, não tem como alguém ir lá e convencê-los. Então, a ideia é que nós lemos em lições antes, Hebreus 9, 27, que diz que o homem só morre uma vez. Só morre uma vez. E aí, acabou ali, morre uma vez, e aí tem destino. E os destinos são dividir aí, né, entre dois estados que nós estamos falando, que vai desembocar em céu ou inferno, né? De certa forma, não tem como essas teorias vigorarem. Então, para você que quer se aprofundar mais nisso, continua dando uma pesquisada a mais sobre esses assuntos. Mas esse texto quebra a teoria do sono da alma, quebra a teoria do purgatório e reencarnação. Ok? Vamos para a próxima. Aí vem o terceiro ato. Lembra que nós falamos que ele dividia em primeiro, segundo e terceiro? Então, no terceiro ato ele diz o que a Bíblia fala sobre o estado intermediário da alma. Nós chegamos a um momento aí tão esperado para que nós pudéssemos embasar nossa resposta e ter um conteúdo mais sólido sobre esses assuntos. Então, toda a lição até aqui, ela vem corroborando, ela vem concordando para que a gente possa fazer e tirar algumas conclusões. E aí, nós montamos um esquema para falar sobre isso. Observe bem. A cena 1 vai falar do registro bíblico do Antigo e do Novo Testamento, que revelam esse estágio intermediário da alma. E você deve estar se perguntando aqui agora o que é esse estágio intermediário. Então, para o ato final do roteiro da morte, vamos pensar: conhecer o destino da alma pode nos dar algum conforto. E por quê? Estado intermediário. O que seria isso? Eu quero agora resumir toda a unidade e as perguntas que nós fizemos, eu gostaria que vocês, no WhatsApp, respondessem. As perguntas que estão na unidade, até com as suas próprias palavras, fazendo pesquisas mais elaboradas, se for em caso, para que vocês possam responder as perguntas que ficarem na unidade. Então vamos lá. Estado intermediário. Vamos saber o que é esse estado intermediário. Recorde-se que nós falamos sobre morte, né, na primeira aula. Quem assistiu a primeira aula na igreja foi excelente, nós falamos de alguns tipos de morte. Mas nós sabemos que existe a morte, e da morte nós temos um estágio até a ressurreição de Cristo. Então, esse estado da morte, né, até a ressurreição, observe bem a linha horizontal. Você tem o estado de morte e o estado de ressurreição. Esse intervalo que a gente tem
entre a morte e a ressurreição, esse intervalo entre a morte até a ressurreição de Cristo, é o que a gente chama de estado intermediário. Intermediário é ficar no meio, ok? Então, esse estágio intermediário é onde o homem fica provisoriamente aguardando a vinda de Cristo. Então, o homem ele fica nesse estágio entre morte e ressurreição, esperando ali, provisoriamente aguardando a vinda de Cristo. Então, observe bem, eu vou da morte até a ressurreição, e nesse meio tempo, a gente está esperando ali, né, que é onde o homem fica nesse estágio provisório, aguardando a vinda de Jesus Cristo. Ok? Então, observe que nesse intervalo, nesse meio, o homem pode ser distribuído em dois estados incompletos. É esse estágio intermediário. Ele pode estar no estado de felicidade ou ele pode estar no estado de sofrimento. Interprete bem, são estágios transitórios, provisórios. Eles não estão completos ainda. Ele está ali, né? Mas está no estado de felicidade ou estado de sofrimento. Não totalmente completo. Esse estado incompleto de felicidade ou de sofrimento é o que a gente chama aí de estado provisório, que é esse estado intermediário da espera, da volta de Cristo. Ok? Até aqui tranquilo? Beleza. Então, isso acontece após a morte. Após a morte vem dois destinos, ou o estado de felicidade ou o estado de sofrimento. Morreu. Só dois destinos, estado de felicidade ou estado de sofrimento. E ainda é um estado incompleto. Mas nós estamos aguardando a volta de Jesus. Nós estamos naquele estágio incompleto, a pessoa morre, ou ela está no estado de felicidade, ou ela está no estado, né, de condenação. Tudo bem? Até que Jesus volte. Quando Jesus volta, os corpos dessas pessoas que estão nesse estágio, aí nessa espera, os corpos ressuscitarão. E aí, os corpos ressuscitarão, e aí você tem os que creram, deram crédito, e os que não creram no Senhor. Então, você tem Jesus voltando, os corpos ressuscitando, e agora você tem dois lados, o homem que crê e o homem que não crê. E aí, você vê que o homem que crê, ele está nesse estado da bênção. Ele é bem-aventurado, é feliz, né? A palavra bem-aventurado significa feliz. E aí ele vai se vestir desse corpo ressuscitado, um corpo imortal, um corpo semelhante ao corpo de Jesus na ressurreição. E aí, na outra versão, você tem um homem que não crê, está no estado de condenação. E aí, quando eles ressuscitam, há uma junção outra vez, porque tinha separação, agora tem a junção outra vez do corpo e da alma. Junta-se o corpo e a alma, todos dois. E aí, os que estão em estado da bênção, os corpos ressuscitarão e eles viverão com Cristo para sempre em novo céu e nova terra. Então, o homem que crê, o corpo ressuscita,
a junção outra vez de corpo e alma. E aí esses que estão no estado da bênção, da bem-aventurança, né, eles vão ressuscitar com os corpos que já são, né, glorificados ali, e aí viverão com Cristo para sempre no céu e nova terra. Tudo bem? Certo. Do outro lado, os corpos ressuscitarão e vão para o lago de fogo, para a condenação eterna. Então, meus irmãos, nós temos lá, para lembrar, o estado do antes, né, aquele estado intermediário, até chegar à volta de Jesus. Nós estamos no estado intermediário, incompleto. E aí, quando Jesus volta, nós temos esses dois destinos, que são os corpos que ressuscitarão e viverão com Cristo em novo céu e nova terra, e os corpos que ressuscitarão e vão para o lago de fogo, que é a condenação eterna. Então, aqui está, essa é a explicação totalmente do que é esse estágio intermediário, que é esse estágio incompleto. E aí, para o ato final do roteiro da morte, vamos pensar. Você crê que as pessoas, ao morrer, irão para o céu ou para o inferno e sairão de lá no dia do juízo? Então você crê que as pessoas, quando elas morrem, elas irão para o céu ou para o inferno? E no dia do juízo, né, elas sairão de lá? Queria que vocês respondessem isso. Próximo. Que desafios esses ensinamentos trazem para nós? Que desafio esses ensinamentos sobre o estado intermediário, sobre essa ideia do estado incompleto, antes da volta, depois da volta. Que desafio esses ensinamentos para nós? Até a próxima lição. Que Deus abençoe a todos. E quero orar para que a gente possa terminar essa lição. Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, nós te agradecemos. Nós pedimos que essas palavras, elas nos alcancem com a comunicabilidade do Espírito Santo. E que nós saibamos, Senhor, produzir frutos através dessas mensagens, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição.